Breakdown, o dia do desânimo, o dia que parece onde tudo está dando errado. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Cientista do Mundo, um dos melhores podcasts do Brasil. Fala, cientistas, como é que vocês estão? Estamos no segunda-feira bruta e estamos juntos. E eu fico muito feliz de estar junto, porque a minha missão é estar com vocês, é trazer toda essa energia para segunda-feira de vocês e trazer um conteúdo extraordinário, que é o que a gente vai trazer hoje para vocês, que é o quê? Primeiro, antes de falar desse conteúdo, quero falar que tem a meta aqui no YouTube, no Spotify também, para quem não segue ainda, pode seguir o Cientista do Mundo, e a meta é de 50 likes e 15 comentários, ok? Primeiro que chegando aí, já vai dando comentário aí e vamos dar. Bom, Breakdown, o que é o Breakdown? Não sei se vocês já passaram por isso, mas aquele dia ou aquela situação onde tu sente que, cara, parece que tudo tá dando errado. E de fato, pode ser que esteja tudo dando errado mesmo. E aí, como que a gente age com isso? Isso é normal? As pessoas que passam por isso, elas são doentes, elas têm problemas. Como agir? O que pensar? Então eu hoje venho aqui com a missão para esclarecer tudo isso para vocês. Bom, fazem 501 dias que eu tô acordando às 4h55 da manhã. E essa semana foi uma semana onde eu queria destravar muita coisa. E de fato fiz um planejamento estratégico dessa semana bem desafiador. E que eu acelerei bastante, fiz um isolamento lá no sítio secreto, lá pra gente fazer pra destravar mais um treinamento, foi muito massa. E aí foi, e chegou quinta-feira, eu fiquei muito cansado mentalmente, muito cansado. Por quê? Porque quando a gente acelera, quando a gente tem as pessoas têm perfis diferentes, né? Mas para quem executa muito assim, acontece que o seu entorno, a sua volta, tudo tá normal. E às vezes é só a nossa realidade que está sendo acelerada para dar mais resultado. E de fato isso é necessário, a gente planta isso, né? Então eu plantei muito essa semana. Porém, ao mesmo tempo, tem uma expectativa onde o redor não tá nessa mesma vibe. Não tá nessa mesma pegada, as coisas não estão acompanhando e as coisas que a gente espera não acontecem. E aí o que acontece? O que acontece é que existe uma quebra de expectativa. Então o propósito da semana, o objetivo da semana é concluído, o objetivo do dia, ou até mesmo aquelas expectativas que a gente tem sobre relacionamento, sobre carreira, expectativas sobre as pessoas que estão à nossa volta. E aí o que acontece dentro dessa jornada que a gente tem desse breaking down? A gente começa a ter um descarrilhamento da nossa mente, que é o quê? É um bombardeio de questionamentos sobre o que a gente está fazendo. E isso, já deixo bem claro, isso é muito importante. Os dias de breaking down, eles são tão importantes quanto os dias onde a gente se sente muito bem. E isso, já quero deixar bem claro, isso é um estado emocional. Essa dor que vocês podem estar sentindo, a dor que vocês vão estar sentindo, são dores emocionais. Não são visões dessa emoção que está bombardeando, que está sendo retroalimentada na nossa mente. Então, eu espero que vocês estejam com papel, com caneta ou com a mente aberta, porque o que eu vou passar para vocês agora, que é, como perceber, o que pensar, o que fazer, o que cuidar e como a gente deve guardar isso na memória, são informações muito importantes, muito importantes. E isso aqui, tudo que eu passo para vocês que estão escutando agora, é dentro de uma estratégia de pulverizar esse gerenciamento de emoção. Coisas que talvez a gente devia ter aprendido na escola, a gente não aprendeu e por isso sofre muito. E eu, como falo que eu tô na missão aqui para passar isso para vocês, é uma missão de realmente uma educação mental sobre gerenciamento de emoção, sobre a importância da estratégia, a importância da rotina. Então pode ter certeza que você está no podcast certo. E muita gente manda mensagem dizendo, Carlos, eu vou até mostrar uma no final ali, que são de pessoas que ficam muito preocupadas com as coisas que estão acontecendo atualmente, que é de preocupar mesmo, mas ao mesmo tempo existe algumas verdades por trás das coisas que estão acontecendo e que a gente pode se apoiar. Então é nelas que a gente vai trabalhar hoje, certo? Então, primeiro, tudo esse o que é o breaking down,
ele tudo tem a ver com esse colapso mental momentâneo, que é algo que passa, que é algo que vai passar. Essa é a primeira certeza. A segunda coisa que vocês têm que entender sobre isso é que tem tudo a ver com propósito. Tem tudo a ver com propósito. E o propósito é o quê? É um objetivo claro, E esse objetivo claro, ele pode estar ligado com algo no micro ou no macro. O que é isso? Se a gente focar no micro, lá no nosso dia, por exemplo, a gente tem um propósito diário. E teoricamente, as pessoas, elas têm ou elas deveriam ter um propósito no macro. Que é o quê? Que é o segundo apoio. Que já lá na frente, o que fazer, já vou estar falando mais sobre isso. Mas só para vocês entenderem, quando a gente vê quando vai viajar de avião, a gente olha as cidades lá no macro, lá de cima. E quando a gente está aqui embaixo, a gente está olhando no micro. Então há uma grande diferença entre macro e micro. E isso é muito importante nesse breaking down. Por quê? Porque isso acontece porque a gente está super focado no micro. Já nota isso. Então quando a gente foca muito no micro, a gente pensa muito no momento de agora, muito nas coisas que estão acontecendo neste momento, nesse presente. Aí gera um grande estresse. Porque se a gente for olhar bem no micro, a gente vai focar somente naqueles momentos que as coisas parecem estar saindo do controle. E a longo prazo a gente sabe que isso não é verdade. E quando a gente começa a entender esse processo de micro e macro mental, que é um hábito de foco, micro e macro, a gente se desprende de alguns julgamentos desnecessários e às vezes até mal julgado. Porque se a gente for olhar bem micro alguma coisa, a gente não consegue identificar o que é. Dá uma olhada, pode pegar uma foto e aproximar bem e pedir para outra pessoa falar o que é aquela foto. As pessoas não vão saber, porque, cara, não dá para entender. E esse foco no dia a dia, do apenas o presente, desse dia de hoje, que o meu propósito era fazer isso, aquilo, nessa semana que era fazer isso, e eu esperava isso, aquilo. Se a gente focar nisso, vai dar uma grande dor mental. Porém, para o macro, para aquilo tudo acontecer, aqueles frames daqueles dias pontuais, eles devem existir para lá no macro, quando desfocar a foto e abrir ela, a gente conseguir entender o que está acontecendo. Vou passar aqui dessa parte, mas o principal que deve ficar claro dessa primeira parte é isso, é o macro e o micro. Conseguiu imaginar? Vou dar um pause aqui. Vocês conseguiram imaginar o que é o macro e o que é o micro na realidade de vocês? Quando as pessoas chegam para fazer treinamento comigo, uma das coisas que eu noto é que a grande massa, elas entram em parafuso porque elas entram muito no micro. Elas têm propósitos fracos, sobre tudo, sobre relacionamento, sobre expectativa de desenvolvimento e até como valor gerado para sua empresa, para quem trabalha, para quem tem empresa, muito no micro, muito, quer ganhar alguma coisa específica, quer produzir, quer receber alguma coisa de alguém em relacionamento, e isso é tipo no hoje. E isso causa muita dor, porque tá tudo desalinhado com o que realmente é a constante da vida. Então, o que pensar? Dentro disso, que é o que a gente percebe, né? Como se perceber esse desânimo que vem depois de uma situação de expectativa, o que a gente pensa? Bom, primeira coisa, vocês têm que pensar que é um estado emocional. E isso já libera a gente de muita coisa, porque isso acontece também, esses breaking downs, eles são tão fortes quanto aqueles dias que a gente está muito feliz, que também são estados emocionais. Estados emocionais não mudam a realidade. Estado emocional é só como você percebe a situação e como você se sente em relação àquilo. Então, não se preocupe com aquele grande pico de breaking down, porque a sua realidade ela começa a exagerar muito. Por exemplo, vou imaginar agora uma realidade bem diferente da minha. Vou pensar numa mulher que ela pode estar em outro país que não seja o Brasil,
viajando, buscando uma nova oportunidade de identidade, destravando sua vida profissional, ou até solteira, uma pessoa solteira, que eu sou casado. E aí o que ela tem? Ela tem dúvidas. E quando a pessoa toma a decisão, o seu estado emocional ele pode exagerar. Que é o quê? Cara, eu vou mudar isso aqui radicalmente, eu vou desistir, não vou mais permitir que o tempo passe e eu continue sofrendo essas dores. Ponto. O que acontece aqui? É uma pessoa que está com uma sensibilidade muito forte. Então, isso tem que ser cuidado. Porém, existem algumas conclusões dentro desse estado emocional de baixa que não precisa ser ignorado. Então as dores de realmente estar num caminho que não era para estar, ou alguma mudança, vem desses estados também. Então olha como é interessante essa jogada e essa estratégia, que é o quê? Estados emocionais, eles exageram, eles mudam algumas coisas, porém existe um ouro, que são essas conclusões que a gente tem para tirar dessas fases. Então o que a gente tem que fazer, né? O que a gente tem que fazer? Por exemplo, essa menina, ela tem que anotar. Ela tem que escrever. É a única forma? Não, pode fazer vídeo também. Pode gravar áudio. Mas eu tô dizendo o anotar por quê? Porque como a pessoa se sente ali, naquela intimidade da sua sensibilidade, tem alguns fragmentos de verdade que não aparecem durante o seu dia a dia, onde ela tá menos sensível. Então, primeira coisa é anotar. A segunda é não tomar decisões. Não tomar decisões naquela hora. Depois daquilo, a hora que passar, o que vai acontecer depois da pessoa anotar, depois de ela falar aquilo? Ela vai começar a mudar o estado. Vai chegar num ápice e ela vai começar a mudar no estado. Aí do breaking down, logo mais, só pelo fato de anotar, ela já vai começar a melhorar. Ela vai começar a se sentir mais leve. E isso é o falar. E esse anotar, ele pode ser encarado também para ser aberto a outras pessoas, que eu chamo de conselheiros, que são pessoas que são conselheiras. Então essa escrita, que é essa fala, como a gente se sente, a gente pode passar isso para outras pessoas de nossa confiança, que pode ser algum amigo muito importante, que pode ser um profissional de desenvolvimento, que pode ser um mentor que vocês podem escolher, pode ser um antigo patrão ou até alguém da área de desenvolvimento, como eu faço com muitas pessoas. Mas o que acontece? Trazer essas mensagens que são importantes lá da última sensibilidade, desse breaking down, trazer para fora e botar isso na luz e começar a imaginar como que eu me senti dentro disso aqui e começar a buscar esses conselheiros. Uma das coisas que eu faço muito também é falar isso para Deus. Eu tenho um momento comigo que eu me abro para Deus e eu gosto muito de compartilhar isso porque eu tive uma experiência extraordinária e é uma coisa que não me deixa... Eu posso até passar para vocês em outro mais para frente, mas são coisas que quando a gente consegue entender que não é só a gente que está aqui, não são só nossos sonhos, mas que existe uma semente criadora dentro da gente, e quando isso começa a fazer sentido, a gente começa a compartilhar isso com Deus também, e a gente começa a viver essa experiência ao todo, porque viver uma experiência unicamente pra gente, ou unicamente financeira, ou unicamente com uma pessoa específica, ela rouba a viabilidade de ser vivo no seu âmbito geral, que é realmente essa roda da vida, quando a gente tem um estudo sobre isso, que é a roda da vida, que são as 8 áreas da vida. Então, esse ambiente espiritual e tudo mais, ele faz parte da nossa realidade também. Então, aquelas pessoas falam, tem um espírito livre, tenho isso, tenho aquilo. Então, tem um negócio por trás que vai além também do que a gente sabe. Então, compartilhar isso. Então, vem essa parte de, primeiro, sentir, anotar isso aí, e depois compartilhar. E aí, depois disso, o que a gente faz? Bom, até esse momento, eu quero que vocês entendam uma coisa. Há uma grande possibilidade do seu estado emocional já estar muito melhor. Esse breakdown, ele já está muito mais tranquilo. Já não é mais um breakdown. Já é um dia, assim, que tá virando.
E aí você já vai estar em capacidade logo mais de fazer novos planos. Então deixa eu puxar agora para minha realidade de novo. Quando eu falei que eu tive essa semana, tive tudo isso, eu passei por esse momento primeiro. Eu vi como é que eu tava triste e eu anotei. Depois disso eu falei com a Carol, que é uma pessoa que eu acredito muito. Ela conhece os meus princípios, o meu propósito, meus valores, e ela conseguiu me dar conselhos, enfim, ela me escutou. Depois disso, eu falei com Deus. Eu falei muito com Deus, eu fiquei brabo, fiquei irritado, e aí passou aquilo também. E aí eu já tava na minha rotina matinal. Dentro da minha rotina matinal, fui fazer meu exercício, tal, não sei o que. Compartilhei com as pessoas dentro do meu próprio Instagram, que nesse momento já não tá mais lá esse stories, mas quem tava ali viu. Falei desse breaking down e tudo mais, que é uma das formas que eu acredito para o que usar a internet, que é uma das ideias do podcast, é isso, é trazer essa realidade do que a gente vive realmente, de trazer mais essa realidade do que a gente passa, e não só compartilhar essas coisas que estragam a expectativa de todo mundo, de tudo que é fácil, enfim, mas não é, tá? Não é fácil. E aí, depois disso, eu já comecei a me sentir muito melhor. E é assim que acontece com todas as pessoas que chegam comigo também. Por quê? Porque a gente faz esse processo. E aí esse processo ele leva a novos planos novamente. Que legal, agora eu vou fazer novos planos. E aí entra uma nova sequência, onde esses planos podem falhar, esses planos vão virar, tudo mais. E aí qual é as duas sacadas que eu posso passar para vocês assim de conclusão em cima disso? Bom, a primeira é que não existe uma linha de chegada. Por exemplo, esses novos planos, e quando eu alcançar isso, eu vou realmente, aí eu alcancei o negócio e eu virei. Não existe isso. Mas por que não existe isso? Porque existem sim a gente celebrar as nossas conquistas, existem sim objetivos alcançados, porém o nosso corpo e o tempo ele não para. A gente está envelhecendo, a gente está sempre em condição de novos desafios, o planeta ele está sempre se renovando. Então assim, a realidade do que é sucesso nesse momento, logo mais não vai mais ser uma realidade, vai ser outra. Então não existe, é bom quebrar essa expectativa de que a gente vai chegar lá e passou a linha de chegada e agora a gente está num ambiente confortável. Então pode notar que o ambiente confortável é o que traz dor. Porque o desconforto que te tira daquele ambiente que tu quer estar, que é o conforto, ele fica te machucando toda hora. E aí vem essa ideia que eu quero passar para vocês. A frequência disso, que é esse segundo negócio que é uma grande conclusão, ela pode apontar uma coisa, que é um propósito desalinhado. Um propósito fraco. Por quê? Lembra que eu falei que o breakdown é um negócio bom? Então, o breakdown ele fica toda hora te questionando, assim como as pessoas, querendo te testar, querendo saber se tu tá certo, se tá errado no que tu tá fazendo, e se tu realmente tá vivendo aquilo que era pra tá vivendo. E aí, quando a gente tá nesse breaking down, quando a gente tá nessa parada e a gente tá com um propósito fraco, e o propósito fraco ele é o quê? É um propósito de ego, por exemplo. É um propósito fraco. Eu quero me beneficiar a toda custa, eu quero sentir mais prazer, eu quero ter mais conforto. Quando isso é um propósito, isso é fraco. Isso machuca. Por quê? Porque toda a escada do desenvolvimento ele vem com esforço, ele vem com estratégia, ele vem com consequências de decisões que às vezes são erradas. Então ele te tira desse conforto. É um propósito de querer sentir conforto, de querer ser rico, de querer... Se esse é o propósito, isso vai te machucar. Propósito fraco. Agora, o propósito de servir as pessoas com o teu melhor, servir, te conhecer, realmente te desenvolver, eu quero a minha melhor versão dentro da minha rotina como uma necessidade. Como algo que não é uma proposta irrecusável. Eu realmente quero essa minha melhor versão disponível para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Eu quero fazer tudo com amor. Eu quero fazer tudo da melhor forma possível. Aí quando vem o breaking down, o que acontece? Ele tá te testando, ele tá te validando, ele tá querendo que tu se desenvolva mais. Por quê? Porque ali cai todo aquele julgamento das pessoas, ali cai toda aquela máscara, ali tá realmente quem tu é.
E no breaking down, quando tu tá realmente quem tu é ali que tu tem que estar confortável com aquele desconforto. É isso realmente que vale a pena eu estar fazendo? Em todas as áreas da nossa vida, em todas as coisas que a gente está fazendo, eu te pergunto, é isso que realmente vale, está sendo feito, é a verdade dentro da gente? Então essa verdade dentro da gente, ele cura o breaking down. Vou dar um exemplo. Por que eu me sinto confortável mesmo nesse breaking down, mesmo com essa dor toda? Porque eu sei que esse meu desenvolvimento está dentro do propósito de alcançar mais pessoas. E eu sei que eu não estou pronto. Por quê? Porque se eu tivesse pronto, os resultados iam ser diferentes. Ia alcançar mais pessoas. E eu colho o fruto daquilo que eu estou plantando. Então eu sei que eu tenho que plantar sementes com mais qualidade, com mais persistência, com mais tempo. Sacou? Então quando eu tenho que fazer isso por mais tempo, eu tenho que ser mais forte. Então eu valorizo isso no macro. Olha como veio para aquela parte que eu falei que era bem importante, o micro e o macro. Então eu valorizo os breaking downs do micro, do meu tempo de hoje, como algo muito importante para o meu macro, que é essa pessoa que eu estou me tornando a longo prazo, que de forma bem reciclada vai me fazer ser uma pessoa mais forte, com mais propósito e com mais condições de servir mais pessoas. Que é para isso que a gente está aqui. Eu quero compartilhar uma história da borboleta. Vocês conhecem a história da borboleta? A história da borboleta é o seguinte. Antes da borboleta ser uma borboleta, ela tem uma cara muito feia, né? Que é muito feia, não dá nem de ver a cara dela, né? A borboleta, ela é um bichinho assim que vive num casulo, antes de ela virar uma borboleta. E aí tinha um biólogo que estava observando aquela borboleta. E aí que ela ia virar uma borboleta, né? Aí chegou na hora de ela estourar aquele casulo, que era aquela força que mantinha ela ali dentro. Ele olhou, e ela estava começando a estourar, e ele começou a ficar muito feliz. Por quê? Porque ela ia estourar, ela ia sair daquele casulo. Porém, ela estava começando a fazer muita força, ela tirou a parte da cabeça assim, ela não conseguia tirar o resto. E ela fez muita força, até que ela cansou. Ela cansou e ficou parada. Aí, ela ficou parada, ela ficou cansadinha. E aí, aquele biólogo vendo aquilo ali, ele falou assim, não é possível. Ela vai morrer assim, se ela ficar ali pra fora, se ela não conseguir sair. E aí ele quis ajudar ela. Ele deu uma ajudinha. E a ajudinha foi o quê? Foi lá fazer um rasguinho no casulo dela pra ela sair. Aí, quando ele fez o rasguinho com aquela boa vontade de querer ajudar, ela acabou caindo no chão. E ele viu que o corpinho dela não estava pronto ainda. As asinhas ainda estavam muito pequenininhas. E ela não tinha estrutura para voar. Daí ela ficou caída no chão. Ao invés da proteção do casulo, que é o que estava mantendo ela viva, ela ficou caída no chão. E aí acabou que ela não tinha força suficiente nas asas dela para ela voar. E ela acabou morrendo ali. Tudo por causa daquela ajudinha que ele tentou dar. E aí quando eu falo isso, essa história da borboleta, e foi o Luiz Eduardo, o grande dublê, que me mandou hoje de manhã, e que vem essa história, que vem essa ideia do que a gente está falando aqui. No micro parece que é difícil, parece que dói, tudo mais. Mas no macro é a única situação, é a única forma de tu conseguir ter força suficiente para aguentar um voo maior. Então a única forma de eu sustentar um voo maior é realmente passando por esses breaking downs. Passando por breaking down. E esses breaking downs muitas vezes é por falha nossa, é por decisões erradas nossa, de botar a cara pra fora antes do tempo, de tentar fazer uma coisa, de não valorizar as coisas certas, de investir errado, de não investir, de não se alimentar bem, de não se exercitar, de não cuidar da mente, de não querer ir pro próximo nível, e tudo isso faz parte da nossa jornada. Então o que eu posso passar para vocês é o seguinte, esse som da liberdade ele é muito bonito num dia de sol, mas a força que tu tem que fazer para se libertar cada vez mais do que as pessoas buscam de ti, do que realmente tu tem que ser, é um destravamento infinito. Então, mais cedo ou mais tarde vai ter um breakdown. E a conclusão que eu posso passar para vocês é: quebrem tudo nesse breaking down com esse passo a passo que eu passei para vocês. Vamos recapitular aqui. Anote ele. No micro, como que você se sente.
Depois, com essa sensibilidade, não tome nenhuma decisão que pode mudar a sua rotina naquele momento. Depois disso, compartilhe isso, busque conselheiros, pessoas que realmente se importam com você, como eu disse, profissionais, mentores, amigos, pessoas que realmente vão querer o seu melhor. E depois disso, faça novos planos, cada vez mais, e ache esse propósito que está dentro de você, do acordar, do fazer acontecer. E então, depois disso que eu posso passar aqui, tem tudo a ver com esse propósito, com essas coisas que vocês vão fazer. É o seguinte, essa semana eu tô fazendo a turma 21 dias com as pessoas que querem dar um passo a mais, um nível a mais na sua inteligência emocional, na sua rotina, nessa organização e nesse descobrimento de propósito. Então a internet está aqui, eu tô criando conteúdo pra caramba pra vocês, lá no Instagram também, tá tudo certo, mas pra quem quer dar um passo a mais, pra quem chegou, tá escutando até aqui e tá passando por vários breakdowns ou por várias coisas que, cara, eu realmente agora eu tô pronto pra ir pra um próximo passo, pra amadurecer isso. E eu quero a tua ajuda, cientista. Como que a gente vai fazer isso? Vocês vão clicar aqui embaixo, apenas nessa semana de 4 de agosto, vai ter um link aqui pra ir direto lá pro WhatsApp para perguntar, para falar com a equipe e te dar o teu motivo para querer mudança. O teu motivo. E aí a gente vai falar sobre o desafio 21 e essa oportunidade de ficar 21 dias junto comigo acordando às 4h55 e também depois de um ano vai ficar junto com a equipe. Durante os 21 dias vai ter o acompanhamento de psicóloga semanal, você vai conversar com as pessoas, uma pessoa pronta para te ajudar, que é a Sara. Vocês vão ter acompanhamento meu em mentoria em grupo, a gente vai conversar também. E vocês vão ter todo o conteúdo, que é um conteúdo de destravamento de 3 semanas, onde na primeira semana vocês vão entender como a mente de vocês funciona. Depois na segunda, como a história familiar de vocês é tão importante para esse novo caminho que vocês vão ter que reciclar. E para a terceira semana, como montar esse propósito, esse plano, esse projeto de vida e saber remanejar ele sempre, certo? Então o que eu posso passar para vocês é o seguinte, segunda-feira bruta, guardem como breaking down na memória de vocês que é uma coisa boa e que faz parte para a borboleta conseguir crescer. Tenho um grande prazer de começar a semana junto, manda isso aqui para quem tá precisando, não se esquece de compartilhar e lembrem a meta, 50 likes e 15 comentários. E uma pesquisa rápida, quem chegou até o fim, manda aqui ó, eu sou o Cientista Gold, fiquei até o fim e gostei disso, certo? Mais uma vez, muito obrigado por participar, compartilhe com vocês o que eu sinto, o que eu sei e eu tenho certeza que agora vocês vão botar em prática. Muito obrigado, cientistas, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Cientista Gold assiste até o final.